Fala, meus bitloucos de uma figa, estamos aqui mais uma vez, dia 6/4/2023, 18h35 da tarde, e hoje o assunto é sério, Carnaqueira. Você tá ligado o que tá acontecendo? O assunto é sério. Estávamos vendo isso no Beck, né? Estávamos vendo aqui no Beck o que tá rolando. Boa noite, Carnaqueira, tudo bem? Ou boa tarde, tudo bem com você? Tudo bem. Aqui, ó, o cafezinho, acabei de pegar, fumacinha. Dá pra ver, será? O meu acabou já. Ah, não, o filtro mata a fumaça, eu acho. Não, se eu botar Deixa eu perto te da cara. perguntar uma coisa. Amanhã é sexta-feira santa que chama, né? Isso. Você vai comer carne, não? Carne de peixe? Não, carne de boi. Cara, se eu precisar, vou. Gaúcha, assim, é carnívoro, assim, nesse nível? A tradição Turma, é comer um peixinho, né, cara? Fazer um peixinho. Né? comer um peixinho, pô. Pô. Turma, é o seguinte... Não, eu já tô com o peixinho ali pra fazer. Eu vou ver o que eu vou fazer para amanhã. Carnaqueira, é o seguinte, turma, o governo americano, o Tesouro Americano, lançou um documento, estávamos lendo ele agora à tarde, e é um documento que fala especificamente sobre DeFi. Então, o governo americano já está ligado, tem muita informação ali dentro, tem o viés deles, tem muita coisa que eles falam ali que é correto, mas existe uma generalização e o nosso... Não é medo, né? Mas o que a gente percebe é o seguinte, tá rolando um ataque à criptoeconomia. Tá rolando. Então, assim, pega a Binance aqui, pega o DeFi dali, pega uma stablecoin daqui, pega uma empresa de fora, pega não sei o quê. Eles estão cercando. Isso aí tá muito claro para mim que eles estão cercando e eles querem limitar o uso da população em criptomoeda. Só que foi uma coisa que o Karnak falou agora há pouco, é tipo cancelamento, né, Karnak? O que acontece com o cancelamento? Todas as vezes. Os caras que seguidor. Ganham seguidor. É isso aí. Pode tirar, pode perder um ou dois, mas o saldo sempre é positivo. No final das contas, o saldo sempre é positivo. Exatamente. Vamos mostrar ele aqui. Eu até publiquei, tá? Eu publiquei o inglês lá no nosso... lá na nossa comunidade, tá? Lá no DeFi do Zero, eu publiquei esse textinho que eu vou colocar agora aqui para vocês. Na verdade, eu vou colocar... Peraí, deixa eu só fazer uma coisinha, ok? Deixa eu publicar aqui, que é isso aqui, peraí. Deixa eu apresentar, papapá. Beleza, olha só, turma. Esse aqui é a tradução que eu fiz, tá? Que a gente fez aqui do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, e eles falam sobre avaliação de risco financeiro ilícito de finanças descentralizadas, ou seja, ele é diretamente centrado a DeFi, não é... Ele nomeia DeFi como finanças descentralizadas, eles falam uma opinião que a gente até concorda um pouco, existe o centralizado e existe o descentralizado, eles falam sobre camada de liquidação, eles falam sobre camada de execução, eles falam aqui sobre ponte, sobre bridge, sobre layer, então assim, eles estão antenados do que está acontecendo. Não é um documento do tipo... Lembra o ano passado lá, o Bitcoin e o criptomoedas? Não é um negócio ao esmo. Isso aqui tem fundamentação no que eles estão falando, só que rola uma generalização aqui muito grande, tá? Eu separei alguns pontos para a gente debater. São 42 páginas, tá? Um documento oficial, lançado agora, tá? Datado aqui de abril de 2023. Eu tive acesso a ele hoje à tarde. E o que eles estão falando aqui? Então, eles falam, olha só, de serviços financeiros descentralizados, com a sigla DeFi e tudo mais, tá? Então, assim, nominalmente, eles estão falando sobre DeFi, sobre as finanças descentralizadas. Eles, já logo na primeira página, aqui, ó, na página 3, eles falam sobre República Popular Democrática da Coreia, né? Ou seja, já logo de cara eles falam, estão usando serviços de DeFi no processo de transferência e lavagem de seus rendimentos ilícitos, né? Então, assim, é aquela coisa, já logo de cara, ele bota um Coreia do Norte. Aí já logo na página 5 tem um terrorismo, aí já logo na página não sei o que tem um tráfico de drogas. Então, assim, para quem lê e é leigo, o cara vai falar, caramba, que doideira é essa? Que Deep Web, Dark Web, que mundo é esse? Que só tem, porra, Coreia do Norte, traficante e pedófilo, né? E a gente sabe que não é assim. Tá aqui o Karnak para provar, que bom moço. É um sensacionalismo total. Então, assim, o cara que tá... Isso aqui, para um senador, para um democrata, para um republicano ler isso aqui, estufar o peito e dizer que vai salvar o país
de coreanos e lavagem de dinheiro, Estado Islâmico e aquela coisa que eles adoram repetir, putz, isso aqui é um prato cheio, né? E dá para ver que é um documento todo enviesado, só que tem algumas coisas interessantes, tá? Então, ó, já logo de cara eles falam sobre lei de anti-money laundering, né? Então, anti-lavagem de dinheiro, né? O AML. Eles falam do financiamento ao terrorismo, eles falam sobre lavagem de dinheiro, eles falam sobre essas lacunas nos regimes regulatórios. Que é o grande medo deles, né? Que é o dinheiro estar circulando sem o guarda-chuva estatal ali para estar taxando, né? Exatamente. Não tem como eu não separar, Carnaqueira, o Manifesto Criptoanarquista, que foi escrito pelo Timothy May, que faleceu há 2 anos atrás, 3 anos atrás. Ele foi escrito em 87 ou 88, não sabe se aí exatamente quando foi escrito, mas ele foi publicado em 1993, hoje completando 30 anos, né? Esse ano, aliás, completando 30 anos, na revista Wired. São 5 parágrafos aqui, e no 4º parágrafo, ele diz exatamente o seguinte, ó. O Estado tentará, é claro, adiar ou impedir a disseminação dessa tecnologia, citando preocupações com segurança nacional, o uso dessa tecnologia por traficantes de drogas, evasores fiscais e temores de desintegração social. É exatamente o que esse documento vem trazer. Cara, isso aqui foi escrito por um cara que estava no início da criptografia, há 30, 40 anos atrás. Desenvolvendo a criptografia. Eles estavam desenvolvendo naquela época e tomando pau já do Estado. Tomando pau. Não tinha nem o conceito de criptomoeda, não tinha o conceito de Bitcoin. Não, porque é muito anterior ao Bitcoin. Eles estavam lá no início, no PGP, quando eles fizeram o primeiro código, não queriam que publicasse. Inclusive, eles imprimiram os códigos em camiseta e espalharam para todo mundo, isso na época. Então foi o primeiro código distribuído da história? Porque a agência americana não queria de jeito nenhum que eles publicassem um código de criptografia open source, né? Mas sim, isso aí é de todo mundo, cara. Não tem como, aqui, né, dentro desse documento, eu separei aqui alguns pontos, a gente vai abordar. Eles falam sobre a maldade do código fonte aberto. Eles falam sobre isso aqui. É um perigo o código fonte aberto. É um perigo, né? Todo mundo saber o que está escrito no código, né? O código ser a lei, todo mundo saber, é um perigo. Mas, enfim, há 30 anos atrás foi publicado numa revista Wired o Manifesto Criptoanarquista, e ele fala exatamente o que está acontecendo agora. O Estado vai tentar impedir ou adiar, né, o uso da tecnologia, citando preocupações com segurança nacional, uso de drogas. Lê isso daí, lê esse documento é que nem lê os posts do Satoshi lá em 2009. Exatamente. Parece que ele está falando de hoje em dia. Parece que está falando de hoje em dia. É complicado. Bom, parece que ele escreveu o mês passado o que ele fala, a forma com que ele escrevia esse manifesto é a mesma coisa. Exatamente. Tá? Então, olha só, esta avaliação de risco explora como os atores ilícitos abusam dos serviços DeFi e das vulnerabilidades exclusivas do serviço DeFi, como se fosse exclusiva do, né, o hack, o roubo, etc., exclusivo do DeFi, né? Nunca houve um assalto, na Fiat não acontece nada disso. Não acontece. Então eles falam porque bastante coisa. Porque tem a AML, né? Tá tudo certo. Né? Por exemplo, teve o roubo, mas foi taxado, até a transferência foi taxada, tá tudo certo. Quando você vê Americanas aí fraudando balanço há décadas, não tem nada, né? Você vê aí o SVB, esses bancos todo americanos que estão quebrando, estão tudo direitinho, né? Beleza. E talvez se a Americanas fosse transparente, tivesse tudo aberto, seria detectado no primeiro balanço. Entendeu? Karnak, por que a FTX quebrou já logo de cara? E por que a Americanas está há décadas? E por que a Americanas está há décadas? E poderia ter ficado mais décadas ainda. Por quê? Porque a blockchain é aberta, os caras começaram a ver o balanço da corretora, tem o dinheiro, não tem o dinheiro, tem saldo, não tem saldo, tá falida, não tem saldo, acabou, quebrou. E não deu uma semana, os caras estavam quebrados pedindo falência. Agora, as Americanas, você sabe? Não sabe. Até acontecer, ninguém sabia. Cara, teve que entrar um cara lá, vulgo honesto, né? Dar uma olhada e dizer, opa, tô fora. Aqui não. Aqui tá estranho. Aqui aí apertaram, ele falou. Aí começou a cair tudo em cascata. Teve que um cara lá olhar, para ver que foi contratado para segurar o pepino, né? Total. E disse, não, esse é grosso demais para mim, eu não aguento. Bom, o que eles falam aqui? Basicamente, eles citam, você vai ver essa sigla AML/CFT aqui o tempo inteiro, né? Que são as leis de anti-lavagem de dinheiro e conformidade e etc. Então, assim, se a gente botar aqui AML, quantas vezes são citadas aqui nesse documento? Vamos lá.
AML. 92 vezes são citadas em 40 páginas, ou seja, a cada página a gente tem 2 AML aqui, né? Então eles citam o tempo inteiro o anti-money laundering, né? Uma das vantagens é não ter isso aí, eles dizem que esse é o problema. Para eles é o problema, né? Para eles é um imenso problema, porque assim, eles não saberem quem é a pessoa que está por trás, apertando o botão, que tem aquele dinheiro, que tem aquele saldo, para eles é um grande problema. Só que, pra gente, ter a sua própria custódia é o principal benefício da criptomoeda e, consequentemente, do DeFi também, né? Cara, você ter a sua própria custódia. Os golpes dentro do DeFi, o pessoal é ínfimo perto da vantagem que quem realmente opera DeFi tem. Exatamente. Eu acho que a relação na verdade, ela é bem maior, porque no DeFi tu consegue ter algum yield, sim, em cima do ativo, enquanto que no mercado financeiro tradicional, se tu descontar a inflação, praticamente tu não tem rendimento com nenhum ativo. Exatamente. Olha o que eles falam aqui, como é a estrutura, como eles definem a estrutura do DeFi. Então eles falam que existe uma camada de liquidação, a camada dos ativos, a camada dos protocolos e a camada dos aplicativos, né? Então eles dão uma confusão, para mim é uma confusão, né? Protocolo e aplicativos, para mim, tá meio que a mesma coisa, inclusive ativos, né? Eu gosto de caracterizar como o DeFi, nós temos 2 camadas, né? A gente tem a camada de liquidação, né? Que, por exemplo, a rede Ethereum, né? A rede Ethereum está liquidando os ativos e, de fato, os protocolos e tudo mais, e a gente tem as camadas de execução, que no caso o Ethereum também é uma camada de execução, né? É uma camada de liquidação e de execução. Só que, por exemplo, uma rede Arbitrum, ela não é uma camada de liquidação, é uma camada de execução. Então você executa numa segunda camada, por exemplo, uma Arbitrum, uma Polygon, ou uma Depende do ativo que tu estiver tradando, né? Ou usando, né, Felipe? Porque se o ativo é emitido ali, e único exclusivamente ali, a liquidez dele é ali. Então ela também tem isso também. Tem isso, mas, né? Assim, se o token é original da Arbitrum, por exemplo, ele é sim. Ali ele é líquido. Então ali é a camada de liquidez dele. Ali é líquido, mas você só liquida de fato quando ele faz o checkpoint no Ethereum e aquilo ali passou o período de contestação, né? Os 7 dias. O checkpoint na rede do Ethereum é mais uma garantia que os dados não se quebrem, né? Mas tipo, sim, aquele ativo ele não é espelhado em outro quando a gente fala assim. Sim, ele está dentro da. Então, ele é nativo da rede, daquela. Então você pode ter, né? Então vamos lá, vamos concluir o raciocínio que tu me deu um norte legal. A gente tem camadas de execução e camadas de liquidação. Sim. Que uma camada ela pode ser só de execução, ou uma outra camada pode ser só de liquidação, inclusive elas podem ser as duas. Execução e liquidação. Bem pensado, bem pensado. Pode. Tipo, então... vamos numa rede aí na BSC. E vamos em qualquer outra rede. Se tu tiver aquela moedinha cake em qualquer outra rede, ela não vai ser liquidada ali no final. Agora, dentro da BSC, sim, porque ela é nativa da BSC. Exatamente. E aí que tá a grande vantagem da gente conseguir ter uma Rollup, ou uma EVM, uma ZK, como segunda camada do Bitcoin, né? Que a gente poderia ter uma camada de execução para DeFi no Bitcoin, né, numa rede paralela ao Bitcoin, uma segunda camada do Bitcoin, e a camada de liquidação lá na blockchain. Aí ia ser cereja do bolo. Quem sabe a gente chega lá, né? Bom, Carnaqueira, eles falam aqui sobre o que eles entendem sobre DeFi, tá? Eu já quero ir logo para a página 12, vamos ver se a gente acha aqui. Tá, página 12 é essa aqui. Não, página 10. Tá? Página 10, olha o que eles falam aqui. Eles deixam muito claro que eles entendem sobre serviços de DeFi. Por exemplo, ó, eles falam aqui, ó, de provedores de serviço. Lembra quando eu falo bastante para a turma, né, sobre blockchain e serviços? Tu tem que segurar o Ctrl e girar o scroll assim para dar uma ampliada assim para o pessoal. Para ampliar, tá muito coisinho, né? Eu acho. Aí, ó, agora ficou bom. Melhorou um pouco? Melhorou um pouco? Ficou ótimo. Então, porque, Karnak, eu falo bastante para a turma, né, sobre o DeFi e a gente está falando de serviços, né? A turma fala, é protocolo, é o projeto. Cara, são serviços, né? Eu entendo como serviços. E você vê que o governo americano, ele já entende como provedores de serviço, né? Olha que interessante.
Então ele está falando aqui, ó, serviço, negociação. Qual que é o tipo de provedor de serviço? DEX, né? As corretoras descentralizadas. Olha lá, empréstimos e lending and borrowing, né? Então, olha só, empréstimo de serviço DeFi, né? Então eles falam aqui, ó, porque os detentores de ativos virtuais, que eu não concordo com o termo ativos virtuais, eu entendo como ativo digital, virtual para mim é moedinha do Mario, é a moedinha do Sonic, mas tudo bem, eles colocam aqui como ativos virtuais. Obtém um retorno fixo ou variável sobre ativos. O que ele tá falando aqui? Ele tá falando da Aave, né? Tá falando da Aave aqui. Cara, a moeda deles é muito mais virtual do que... Pois é. E agora com a CBDCs vai ficar mais virtual ainda, né? Aí é que é virtual mesmo. Porque... Aí é que é virtual, porque não vai precisar nem imprimir, né? É só um número na tela. O negócio é um número na tela lastreado no quê mesmo? Na confiança do político. Não, mas só que ela vai ser lastreada nos fundos do banco de dados do Fed, né? Isso aí. Que é lastreado no quê mesmo? Em nada. Naquele balanço dele lá que é cheio de cheat. É um monte de ação é um monte de ativo de banco quebrado. Hoje o lastro do dinheiro é baseado na confiança do político. Na canetada do político, só Sim, isso. Aí a CBDC vai ser uma camada acima disso ainda. Não, desde do início da concepção da CBDC, para mim é um grande elefante branco que a humanidade vai entrar. Porque assim, a privacidade ela vai ser perdida assim num grau absurdo, ponto. Né? A galera não tá ligada disso. A galera não tá preocupada nisso. Isso é um ponto noção. Assim, isso é um ponto que, cara, deveria ter sido muito debatido e ninguém tá nem aí. A turma tá usando o Pix como se não houvesse amanhã. Faz o Pix e foda-se, né? E tem mais uma coisa pra gente falar sobre isso, né? Antes, pro governo americano, o governo brasileiro imprimir dinheiro, ele tinha que de fato ir lá e apertar o botão e ir lá e na matriz e imprimir o dinheiro. E imprimir dinheiro é caro. O papel. Imprimir dinheiro, isso. O papel, a tinta. Pelo menos que o custo do papel, né? Tem o custo do papel, tem o custo da tinta, tem o custo do transporte, tem a numeração, tem a proteção disso tudo. Então, assim, a casa da moeda é um negócio caro, não é barato. Só que agora, cara, e eles já imprimiam como se não houvesse amanhã. Agora, sabe o que vai acontecer? Eles vão imprimir como se não houvesse amanhã, só que sem precisar do custo. Eles só vão apertar um botão e adicionar zero. Aperta o botão e adiciona zero. Vai ser aqui, ó. O presidente do Powell vai fazer assim, ó. Mais um trilhão. Bom, no mais um trilhão. É isso aí, não tem mais custo nenhum. Para quem é mesmo? Para qual é o banco que eu vou salvar agora? Tá, feito. Bom, eles falam aqui sobre cadeias cruzadas, olha que interessante. Então, eles estão avançados no estudo, tá? Eles falam de cadeias cruzadas, eles falam de pontos. Aqui tá como misturadores, mas a gente sabe que são mixers, né? Olha o que eles colocam aqui. Oculte funcionalmente a origem, o destino ou o valor envolvendo uma transação de ativos virtuais. Esse tipo de serviços podem envolver mecanismos centralizados ou descentralizados e podem ser executados usando várias técnicas. Consultar uma variedade de serviços de DeFi. Fala de agregadores, né? Então Onint, Dodô, etc. Fala de oráculos, ó. Fornecimento off-chain de informação. Tá? E eles falam de, supostamente, ativos virtuais supostamente estáveis, né? A tradução tá meio ruimzinha aqui, mas dá para entender que ativos virtuais supostamente estáveis. Algoritmo de stablecoins e protocolos, né? E mais que eu separei aqui, página que estamos na 12, beleza. Vamos já direto para 13. Deixa eu ver o que a gente botou aqui. Então ele tá falando aqui das pools de liquidez, né? Eu achei que eles iam vir com a formatação de como é feito isso, mas não fizeram. Novamente, ele cita aqui a anti-lavagem de dinheiro, né? Olha lá, e ele fala aqui de elementos de centralização. E aqui, a gente tem que falar que eles não estão errados, tá? Ou eles não estão parcialmente errados aqui. Olha o que eles falam aqui, elementos de centralização. Embora muitos serviços afirmem ser, aspas, totalmente descentralizados, na prática existe uma ampla gama de atividades entre serviços totalmente centralizados e totalmente descentralizados. O local onde o serviço se enquadra nesse espectro pode ser afetado, entre outras coisas, pela estrutura de governança do serviço DeFi, pelos pontos de acesso ao serviço e pela camada de liquidação sobre a qual o serviço é construído. Além disso, o DeFi e os serviços DeFi podem se tornar mais descentralizados ao longo do seu desenvolvimento. Olha que interessante que eles falam aqui, Karnak.
E eles falam isso na página 34 ou na 38 de novo. Que é a mais pura verdade. É a mais pura verdade. Então, assim, ó, eles entendem que a tecnologia, a criptografia e a cabeça do ser humano vai tornar, de fato, mais descentralizado. Porque eles entendem que existem aplicações que, por mais que digam totalmente descentralizado, existe centralização, e a gente fala muito nisso. Então, existe stablecoins, existe pareados, existem redes, existem carteiras, existe um monte de coisa aí que se diz descentralizado e é centralizado, né, ou parcialmente descentralizado apenas. Só que eles entendem o seguinte, ó, ao longo do seu desenvolvimento, eles vão se tornar mais descentralizados. E o que eles querem pegar isso aí, Karnak? Eles querem pegar aqui na raiz, ó. Eles não querem deixar chegar no mais descentralizado, eles querem pegar hoje. Né? Vamos lá? Cara. Depois eu separei. Ó, depois eu separei a página 14. Deixa eu só baixar um pouquinho, que ficou muito grande aqui. Sim. Ó, governança. Deixa eu ver se é isso aqui. Muitos serviços DeFi afirmam não depender de uma estrutura formal de governança centralizada, e os organizadores DeFi frequentemente afirmam operar de forma autônoma. Na prática, no entanto, muitos serviços DeFi continuam a apresentar estrutura de governança. Por exemplo, funções de gerenciamento, correção de problemas com código ou alteração da funcionalidade de contratos inteligentes até certo ponto. Em alguns casos, um proprietário ou operador de serviço DeFi retém uma chave administrativa, que pode permitir que o titular altere ou desative o contrato inteligente do serviço DeFi, dependendo como os contratos são escritos. Mas isso é público. Isso é público, mas o que eles estão querendo dizer? Eles estão querendo dizer o seguinte, olha, eles dizem ser descentralizados, mas existe uma governança centralizada. Sim. E a gente sabe que existe. A gente sabe que existe. Existe, a gente sabe que é um problema. A governança é um problema. Quem tem mais, vota mais e vota nos seus interesses. É isso aí. Eu tenho pensado bastante, né, refletido bastante sobre isso, Karnak. E o que eu entendo, né, que é uma... Como é que eu entendo hoje que é um DAPP, né? Você tem uma empresa ou uma startup, chame como quiser, só que diferente de uma empresa privada aos moldes que a gente já conhece, essas DAOs, né, que chamam de organizações autônomas descentralizadas, elas são a mesma coisa que empresas que a gente já conhece do modelo antigo, só que com um pouco mais de transparência. Tá? Então vamos supor assim, vamos falar o exemplo da Americanas, porque está na boca do povo agora, acabou de quebrar aquela coisa. Qual que era a transparência da Americanas de 0 a 10? Cara, eu diria uns 3. Por quê? Porque eles têm que se reportar, eles têm que fazer relatório e tal. Né? 2, vamos falar 2? Beleza, 2. Cara, era baixíssima porque eles conseguiam tomar crédito o tempo todo com a montagem que eles faziam do balanço, cara. Vamos falar 2, porque assim, uma empresa, a minha empresa, provavelmente a maioria das pessoas aqui não sabe nem qual que é o CNPJ. Por quê? Porque eu não passo. Sim, e tá tudo certo. Mas tu consegue pegar o papel da tua empresa e ir lá no banco e tomar o que a Americanas tomava? Não. E tu tá financeiramente mais saudável que a Americanas? Eu acho que eu tô, cara. Eu acho que eu tô, não devo nada. A não ser por DeFi. Mas a Americanas conseguia. Porque é um pouquinho mais aberta. Um pouco mais. Não, agora, se a gente pega uma DAO... Não, assim, quando eu tô dizendo aberta, não tô querendo dizer que os dados são verídicos, tá? Isso. Eles passarem um determinado dado, não quer dizer que esses dados estão ok. Porque as DAOs fazem a mesma coisa. A gente acabou de ver a Arbitrum. Você tá acompanhando o que aconteceu na Arbitrum? Você viu o que rolou? Os caras fizeram... Eu só ouvi por cima, mas eu não consegui ler tudo ainda. Karnak, olha o que eles fizeram. Assim que saiu... Eles fizeram uma votação. Tá, vamos lá. Eles fizeram uma votação dizendo o seguinte, olha, nós temos... A DAO, ela tem 750 milhões de tokens Arbitrum, que daria hoje, aí, com preço, 750 milhões de dólares. Nós temos 750 milhões de DAO. $1 de Arbitrum. O ARB? Ela caiu, tá $1. Tá quase isso. Aí o que eles fizeram? Eles fizeram a AIP1, que é a Arbitrum Improvement Proposal, proposta de melhoria da Arbitrum, número 1, que falava o seguinte, olha, desses 750 milhões de tokens, a DAO precisa de 50 milhões para se manter ao longo desses próximos meses. Certo? Certo. E aí a comunidade falou, não, peraí, vocês estão malucos? Não, a comunidade votou não. Beleza? Ou show. Não, beleza? Quem tem mais, vota mais. Vota Só que só tem um pequeno problema, Karnakeira.
quando eles passaram a votação, eles já tinham embolsado os tokens. Os 50 milhões já tinha ido para a DAO, já estava aprovado. É a chave privada dos caras. Então assim, uma coisa é eu chegar e falar assim, ó, vou fazer uma proposta de melhoria. Só que eles simplesmente não contavam que a comunidade ia falar não. Simplesmente eles não contavam. Aí fizeram a AIP 1/1, que devolve... Cara, isso não é que nem... 1/2. Isso não é que nem quando o Senado vota lá para... Vou aumentar o meu salário. Vamos aumentar aí o salário. Aí eles votam entre eles. Aumentamos aí, tá? Mas isso, eles acharam que ia acontecer isso. Deixa o povo votar para ver se aumenta. Se não diminui. Só que aí é que tá. Só que aí o Arbitrum votou que não e eles tiveram que devolver. Então, assim, uma DAO, o que eu tenho falado bastante pra galera e eu tenho pensado bastante sobre isso, Karnak? Uma DAO, ela é uma empresa, ela é uma startup. Só que, por um lado, ela é mais transparente. Então, assim, ó, a DAO, ela fala o que vai fazer, ou pelo menos tenta dizer, né, em alguns momentos, o que ela vai fazer. Ó, vou pegar 50 milhões de tokens e vou usar para gastar aqui com piriri e pororó. Por outro lado, a maioria dos devs, eles são anônimos. Então, assim, como é que eu entendo? É uma empresa distribuída, então, de forma fronteiriça, né? Então, tá um cara na Bahia, um cara no Equador, um cara no Canadá, e eles se juntam através de pseudônimo, então ninguém conhece de fato, ou quase não conhece quem são as pessoas, cara, e eles deixam uma operação um pouquinho mais transparente, um pouquinho mais. Geralmente, eles fazem votação no que convém. Quer ver uma coisa? Quer ver um exemplo? Eu não fui atrás, tá? Eu não tenho certeza disso que eu tô falando, mas olha só, a própria Uniswap. A Uniswap não fez uma votação agora para ir para BSC? Isso aí. E aí gerou... Beleza, tá. E quando é que foi a votação da Celo? Eu não lembro de ter visto. Pois é. Nem da Como é que ela entrou? Entendeu? E aí na hora já apareceu. É só quando convém. É só quando convém. Não, a própria Arbitrum, eles fizeram a AIP 1/2. O que essa AIP 1/2 diz? Para você apresentar uma proposta de melhoria, antes você precisava de 5 milhões de tokens Arbitrum. Ou seja, não é qualquer um pode votar. Qualquer um que tem o token Arbitrum pode ir lá e delegar seus votos e votar sim ou não, vai ou não vai. Só que para você abrir uma AIP, você tinha que ter pelo menos 5 milhões. E essa AIP tá tentando jogar para uma coisa um pouquinho mais justa, que mesmo assim é impossível, né? É você ter 1 milhão de tokens. Ou seja, hoje você precisa ter $1 milhão para apresentar uma AIP na DAO. Ou seja, é um outro riquinho. É elitista, é um outro riquinho e os caras que têm o dinheiro todo, cara. São os venture capitals, é todo mundo que investiu, que pegou o vesting do início, ou um riquinho ou outro que, sei lá, comprou o token, acho que vai ficar rico, né? Então eles falam aqui da governança distribuída dos participantes, depois eu vou para a página 14, não, eu vou para a página 13, que ele fala uma coisa bem interessante por aqui. Ele fala da votação, que quem tem token de governança vota. Ele fala do caso da DAO de 2016, que eu acho que é o do Ethereum. Detalhe que voltou os blocos lá e aí surgiu o Ethereum Classic. Isso. É o roubo. Vamos ver aqui, ó. Aqui, ó. Isso aqui é interessante, ó. Olha que interessante isso aqui, ó. Vamos prestar muita atenção. Quando eu falo pra galera não ficar com token de governança, eu dou até isso eu tô dando sorte, Karnak. Olha o que eles falam. As execuções da CFTC, a mesma que está processando a Binance agora, contra a B0X, não conheço, LCC, seus fundadores e sua entidade sucessora, a OakDAO, alegam que os indivíduos que participam dos processos da governança da DAO podem ser considerados, olha isso aqui, os indivíduos que participam dos processos de governança da DAO podem ser considerados membros de uma associação sem personalidade jurídica, que podem ser responsabilizados pessoalmente pelas dívidas da associação. Karnak, o que eles estão falando aqui, ó? Se você exerce o teu dever de voto numa DAO, você pode ser considerado um membro da associação sem personalidade jurídica e pode ser responsabilizado por dívida. Não, e o pior não é isso. O pior é que quem votou tá registrado lá, o cara assinou com a carteira dele, tá gravado para todos. Exatamente. O pessoal que votou em DAO, e se eles quiserem responsabilizar um dia por isso, sei lá, eles têm uma relação incontestável.
É isso aí, tá cravado na blockchain. É a carteira. Tá escrito na blockchain. É a carteira. Se eles conseguirem vincular a tua carteira, a pessoa física, o teu CPF, aquela carteira, acabou. Agora, é claro que eu que tenho 3 tokens Uniswap e fiz um voto, você que tem 3 tokens da PancakeSwap e exerceu o seu voto, eles não vão te caçar. Mas a gente sabe que no meio do caminho tem um monte de cara com milhões de tokens e que tem peso grande. Então aqui, ó, a gente pode esperar que algumas pessoas, dependendo dos protocolos, sejam responsabilizadas por algumas coisas de DAO, tá? Tá? Vamos ficar atento nisso, né? Vamos lá, página 14, deixa eu ver. Eu separei alguma coisa aqui na página 14, vamos lá. Vamos tentar achar aqui. Não, essa aqui mesmo, a camada de aplicativo, depois eu vou para a página 16. Olha, ele fala de novo da camada de liquidação. Aqui ele falou da camada de aplicativo, né? Camada de execução, camada de liquidação. Ou seja, eles estão bem conscientes, Karnak. Eles não estão atirando, não, sabe? Não é tiro para qualquer lado, não. Eles estão bem conscientes do que eles estão fazendo aqui. O viés é assim, é feito pelo cara que estuda e depois ele coloca um viés ali em cima para exatamente tender a fazer o povo ficar tendendo ao que eles... Olha o entendimento deles. Custódia. Alguns serviços DeFi pretendem permitir que os usuários guardem seus ativos virtuais por meio de suas próprias carteiras digitais, alegando que os usuários mantenham o controle sobre seus ativos virtuais durante a interação com o serviço DeFi. Isso aqui tá tudo errado, tá? Tá tudo errado, porque... Isso aqui não tem nada a ver, porque o usuário, ele fica com a custódia do seu dinheiro enquanto está na sua carteira. Quando ele interage com o aplicativo DeFi, e aqui eu estou falando de aplicativos DeFi de verdade, não scans, não golpes, não corretora, tá? Quando você interage com o aplicativo DeFi de verdade, o seu dinheiro você joga num contrato inteligente, que não está nem na custódia sua, nem na custódia da DAO e nem do aplicativo. Está na custódia da blockchain, do contrato inteligente. Certo? Então, se ele está na blockchain, ele não tem a custódia nem sua, nem da DAO. Tá? Isso depende do que tu vai fazer, né? Se tu vai usar um serviço de swap, tu não perde a custódia nunca. Né? Ah, sim, eu tô mais pensando na espinha dorsal. Tá pensando mais numa pool. Tá pensando mais numa pool, né? Agora, se tu for usar outro tipo de serviço, tu não perde nunca a custódia, na verdade. Não perde nunca a custódia, porque é uma troca atômica, né? Eu troco o token A por token B no mesmo bloco, na mesma transação. Então, eu não estou entregando a custódia para ninguém, né? Não. E nem o DeFi, como ele coloca, pretende permitir que os usuários guardem seus ativos, né? Vamos para a próxima aqui? Deixa eu ver aqui. Olha, eles continuam falando dessa BZDAO e essa OakDAO aqui, tá descrito acima. Não, eu não lembro. Cara, essa BZX aí, ela teve um hack. Foi lá em 2020, isso, lá no início, lá. E eu acho que isso se tornou um processo, entendeu? E aí, por isso que eles estão usando esse processo como exemplo, né? Isso, eu acho, não tenho certeza, mas essa BZX teve um dos primeiros hacks, assim, que drenaram a liquidez de lá. Bom, e aqui vem começa o soco no baço, né? Que é o seguinte, primeira coisa, página 18, é isso? Página 16, ele diz o seguinte, ameaças financeiras ilícitas, tá? Então eles falam sobre lavagem de dinheiro, tá? Então vários casos de agentes, incluindo agentes de ransomware, ladrões, golpistas, traficantes de drogas. Lembra que a gente acabou de falar do manifesto criptoanarquista? Acabamos de falar, né? Isso aí. É a mesma coisa, só copiou e colou, né? Ali tem... Esses atores... Aí, ó, golpista, ladrão, traficante, ateu, tudo que eles não gostam. Né? Isso aí. Tudo que eles não gostarem, vai no tá aí, funciona aí, ó. Tá aí dentro. Taxista, a porra toda. Assassino. Esses atores, tudo. Esses atores usam uma variedade de técnicas e serviços para fazer isso, incluindo troca de ativos virtuais por outros ativos virtuais que são mais fáceis de usar na indústria de ativos virtuais, ou menos rastreáveis. Acho que aqui eles estão se falando mais ou por tornado cash da vida, ou moedas focadas em privacidade, né? Ó, às vezes cara, a gente tem blockchain hoje focado em privacidade, que tem contrato inteligente, né? E olha o que eles já pegaram aqui, Karnak, às vezes usando pontes entre cadeias para trocar ativos virtuais
por outros que operam em outras cadeias de blocos. Ou seja, eles já entenderam que o cara rouba na BSC, joga na Ether, depois joga na Tron e joga para não sei onde. Eles já entenderam isso aí. Ele passa no Mix, depois do Mix ele vai para Bridge. Ele vai para Bridge. E aí lá na outra ponta ele já sai limpo. Aí ele fala aqui sobre os misturadores, os mixers, né, que você acabou de falar, ó, e ele já fala que o seguinte, ó, os mixers, eles não têm o AML, né, ou seja, anti-money laundering, então anti-lavagem de dinheiro e as conformidades todas aqui. Vale lembrar que no meio para o final do ano passado, um dos devs da Tornado Cash foi preso, se eu não me engano, em Amsterdã. Se eu não me engano, foi em Amsterdã. E continua tá lá até hoje na Holanda. Preso, E tá lá até hoje na Holanda preso. Por quê, Karnak? Qual que foi o crime dele? Construir um código e as pessoas utilizam do jeito que quiserem. Tem uma ideia, né? Ele teve uma ideia, fez um código, tem uma ideia, executou, né? Isso. Executou, disponibilizou isso para qualquer pessoa utilizar e tá preso. Cara, é que nem eu fiz um exemplo uma vez. É a mesma coisa que, por exemplo, o nosso presidente agora querer prender o engenheiro que projetou o cárcere que ele ficou lá. Não faz o menor sentido. Não, vamos prender lá o engenheiro e os presidentes, porque eu fiquei preso lá e isso é errado. É a mesma coisa. O cara construiu um código, botou para rodar e aí, cara, é um criminoso. Assim, ó, ele seria criminoso se ele usasse ativo roubado para passar no mixer. Mas não é ele que faz isso. Exatamente. E, cara, a gente já viu pesquisa sobre isso, eu não vou lembrar agora qual que é o percentual, mas era menos de 4% das transações que passavam no mixer eram de cunho ilícito. Ou seja, o resto é todo mundo buscando privacidade. É isso aí. Ser anônimo, né? E aqui, cara, é um absurdo. É que nem o exemplo que você deu, eu dei um exemplo outro dia, que eu acho que faz muito sentido também, que é o seguinte, é uma coisa você chegar lá na fábrica da Tramontina e prender os donos todos. Por quê? Porque eles vendem facas, eles constroem e vendem facas. E tá tendo atentado com faca, com machadinho. Isso, entendeu? Aí porque num bar um cara brigou com o outro, deu uma facada no bucho do outro, tem que prender o... Cara, não faz o menor sentido, mas... E proibir as facas vivendo. Proibir as facas também, não pode. Né? Então, aí aqui ele fala sobre pool de liquidez, e aqui eu acho que tem ou eles não entenderam o que de fato é uma pool de liquidez. E veja, eles estão falando de coisas que até agora eles entenderam tudo, tá? Eles estão falando de coisas aqui bem específicas. Ou existe desonestidade intelectual aqui. Olha o que eles falam aqui. Os atores ilícitos podem colocar os rendimentos dos criminosos na pool de liquidez de um serviço DeFi, onde os ativos fornecem liquidez para apoiar as negociações de serviço. Conforme observado acima, os provedores de liquidez geralmente bloqueiam seus ativos virtuais na pool de liquidez e podem receber uma parte das taxas ou algum tipo de juros criado por meio de serviço DeFi. Isso não existe. O que eles querem dar a entender aqui é o seguinte. O cara rouba, certo? O cara rouba o dinheiro e põe numa pool de liquidez. Só que a pool de liquidez só saca com a mesma carteira ou se você tiver o NFT ou o LP token. E isso é altamente rastreável. Então, assim, não existe isso do cara roubar, botar numa pool de liquidez e não ser achado nunca. Muito menos, e aqui o que eles estão querendo dizer o seguinte também, que o protocolo DeFi sabe quando o cara rouba, ele bloqueia a carteira do cara e fica com os juros criados por meio do serviço. Isso não existe. Para isso acontecer, eles teriam que ter achado... Isso eu tô falando de bons DeFi, tá? Para primar um é que assim, ó, vamos lá. A gente sabe que o SDC e o SDT tem... ele tem... blacklist. Ele tem flag de bloqueio, blacklist, isso. Ele tem uma função no contrato aonde tu pode determinar que tal carteira não movimente mais o SDC ou o SDT, qualquer uma das duas, né? Quando tu pega esse USDC e coloca numa pool, eles não podem acionar essa flag. Porque qual é a referência agora, Felipe? Aonde é que o SDC está agora? Está no contrato. Está no contrato inteligente. A carteira do contrato. Se eles ligarem a flag para esse contrato, eles param a pool inteira. E eles não têm como impedir que o cara que colocou a liquidez na pool remova ela depois. Não tem como, mas duas coisas, Karnak. Primeiro,
A carteira, quando ele remove a liquidez, ela tá rastreável. Da mesma forma que entrou na pool e saiu, tá rastreado. Ele colocou ali, tá? E se ele colocou a liquidez, tá? E um belo dia ele diz assim, vou sacar. Mas se eu sacar para minha carteira vai ser bloqueado. Aí ele transfere a NFT e saca com outra. Mas é rastreável. Você consegue pegar rastreado. o NFT e rastrear. Sim, é rastreado, mas só que Sim. não é. Tu nunca vai saber para onde ele vai mandar e quando ele vai fazer isso. Ah, não, é. Não, Mas, entendeu? veja, e aí ele pode fazer isso aí já seguido na primeira e na próxima, e no próximo bloco já cai na Tornado. Isso, através de um MEV. Mas Isso. veja bem, o que ele está dizendo aqui não é sobre o ator ilícito, é sobre a pool de liquidez. Ele está querendo dizer que a pool de liquidez fica recebendo o juro. Isso. O que eles querem dizer é que tudo quanto é pool de liquidez está infectada por estuprador e... Isso. E por mais que a gente... por mais que você fale assim, não, esse dinheiro está bloqueado dentro da pool, não tem o que fazer. O que eles estão querendo dizer é o seguinte, ó. É que o que acontece é que os dólares nunca passaram pela mão de um traficante, nem de um assassino. Nunca. Não tem isso. Mas, ó, eles deixam claramente dito o seguinte, ó. Os provedores de liquidez geralmente bloqueiam seus ativos virtuais no pool de liquidez, isso não é verdade, e podem receber uma parte das taxas ou algum tipo de retorno ou juros criado por meio do serviço DeFi. O que ele está querendo dizer é o seguinte, que as pools de liquidez, que os contratos inteligentes recebem dinheiro de dinheiro ilícito. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Aquele dinheiro ilícito, ele não vai para a pool de liquidez, ele fica para a carteira que é detentora daqueles tokens. Ou seja, o ator ilícito, o traficante, o hacker, o que seja. Mas aí não é um problema da pool de liquidez, é um problema do cara. Novamente, é como se a gente chegasse assim, ó, vamos fechar uma agência do Bradesco porque um cara lavou dinheiro ali. Exatamente. Tem nada a ver com as calças. Tem nada a ver. Tem um monte de gente que tá usando ali que não tem nada a ver com as coisas, né? Eles falam também das pontes centralizadas, né? Nós vamos falar sobre isso. Já quero pular para a página 18. Então eles falam de ransomware, aquela coisa toda, tá? Que eles não tem nada a ver com isso. Eu não conheço um ransomware que não cobre ou em Bitcoin e algumas vezes, muito rara, eles usam Monero. É isso. Não tem, ninguém usa Ethereum, cara. Eu nunca vi um pedido, olha, sabe, né? Eu mexo um pouco com segurança, então tem muita gente que vem em mim, empresa e tal, e, cara, é unânime. Pedido de ransomware é Bitcoin. Raríssimo pedirem em Monero, mas algumas vezes. Agora, jamais usam rede de contrato inteligente. Então, isso aí é história. História, né? Cara, não conheço nenhum pedido pedindo Ethereum, ou pedindo um token, ou pedindo USDT, não tem token. É só Bitcoin, né? Ou é Bitcoin ou é Monero. E é raro todos Monero. Os casos que eu vi, todos os casos que eu vi foram sempre Bitcoin. É Bitcoin. Aí eles falam aqui, ó, de 2022 sobre os roubos, né? Que foram bilhões de dólares, e isso é verdade, né? E eu não sei por que eles querem linkar DeFi com roubo, não tô conseguindo entender isso, porque isso é um problema do ser humano, né? Sempre vai ter alguém que tem mais do que o outro e vai ter alguém que quer pegar isso do outro. Isso aí, desde que a humanidade existe, tem alguém querendo roubar. É porque então, não tem roubo no dólar, entendeu, Felipe? Então, novamente, né, Karnak? É como a gente, vamos proibir o dinheiro porque as pessoas roubam uma das outras. Isso. Não faz sentido, né? Bom, o que mais aqui, ó? Aí eles falam de exploit de códigos, ok. Isso óbvio que existe. É que não tem exploit nos bancos centralizados, né, dele, não. Não tem, né? Tem muito mais, só que a gente não fica sabendo. Exatamente, porque é o que a gente falou agora há pouco, né? No DeFi, a blockchain aberta. Karnak, eu vou citar sempre esse exemplo. Você lembra quando tentaram fazer um exploit na Aave, tentando drenar a liquidez de um determinado token, e 5 minutos depois o Twitter inteiro sabia o que estava sendo feito? Por quê? Porque ele tentou derrubar o preço do CRV, né, para demonstrar e para botar grana no bolso, tá? Para deixar a Aave com um negativo grande lá e para botar grana no bolso também.
Isso. Só que a galera toda começou a ver, e aí o que aconteceu? O DeFi aconteceu, a galera começou a comprar CRV barato e acabou a brincadeira dele. E ele tomou prejuízo. Inclusive, foi esse. Não foi esse aqui, esse carinha da Mango. Não foi esse mesmo cara, né? Da Mango Market, não foi. Putz, mas eles estão citando aqui o caso da Mango Market, que roubou 110 milhões de dólares. E aí a gente volta para aquele papo, né? O que acontece no DeFi é aberto. 5 minutos depois, e assim, eu tô exagerando. Todo mundo já tinha visto o que tinha acontecido, e a galera tava ganhando dinheiro em cima do cara que tentou fazer um ataque. Que nem era um ataque hacker, ele tentou explorar um preço, ele tentou dampar o mercado. Então, aí é que tá. Isso foi uma brecha de mercado que ele achou, tá? E não foi de graça, não. Esse cara tinha muita grana para fazer isso. E perdeu, né? Ele olhou o market cap do CRV, ele olhou o market cap do CRV e ele viu que ele viu que tinha condições de fazer, e realmente ele derrubou o preço do CRV, só que ele não contava que a galera ia levantar a bandeira e ia entrar comprando, né? Exatamente. Aí eles estão acusando o carinha que roubou a Mango Market aqui, esse Abraham Eisenberg aqui, de um esquema para obter legalmente 110 milhões de dólares em ativos da Mango Market. Então veja, um aplicativo fraco, pequeno, entendeu? Sabe? Aí eles falam aqui que esse carinha aqui tá sendo acusado, processado por manipulação e fraude eletrônica. E, cara, tem que ser mesmo, né? Olha lá. Aí, ó, em novembro de 22, o Departamento de Justiça anunciou que o James Zhong confessou ser culpado de cometer fraude. Cara, ele nem fez fraude, velho. Nem é fraude isso aí, cara. Sabe o que ele fazia? Ele confessou culpado, né? Para não pegar a pena perpétua, né? Isso, mas tu sabe o que esse cara fazia, né? Ele ia lá na Silk Road, ele depositava um Bitcoin, e aí ele clicava 5 vezes rapidinho no botão de saque e a Silk Road devolvia 5. Tinha bug no site. Aí ele passou isso aí, acho que passou uns 5 ou 6 dias enquanto o bug estava ativo, e pegou 50 mil Bitcoins. Puta coisa boa, hein? Não, ó, o bug era esse, era clicar rápido, tá? No botão, assim, ó, ó, clique, deu. E aí, o cara pegou uma tendinite e foi preso, é isso? Não, ele ficou quieto até 2020 agora. Não, 2022. Aí 2022 ele começou a movimentar a carteira, o FBI foi lá e prendeu. Cara, ele explorou um bug que, sei lá, porque no meu ponto de vista, tu pediu para sacar, o negócio te deu o dinheiro, é teu, né? Ele não escreveu nada, Felipe. E outra coisa, o que era a Silk Road? A Silk Road era um mercado livre ilegal que foi fechado. Eu acho que aqui no Brasil não iam conseguir nem tipificar ele. Ele fala aqui, ó, que ele fazia disparar mais de 140 transações em rápida sucessão para enganar o sistema de processamento de retirada. Eu não sabia que era que ele. Não, o bug era esse, era. Era esse. Achei que era alguma coisa mais. Era só ser rápido o suficiente no botão. Que loucura, cara. E aí ela te devolvia lá. Não deu tempo de baixar. Era algo tipo assim, não deu tempo de baixar a tua carteira, porque tem que sair o bloco, né? E enquanto tu estivesse pedindo, ela ia botando na fila saque. E aí, como a Silk Road mantinha tudo numa carteira só, ela disparava os saques. Mandava, jogava pro bloco e foda-se. Vamos supor, na minha conta tá referenciado que eu tenho direito a um Bitcoin. Então eu vou lá, peço para sacar. Só que não sai na hora, porque tem que sair o bloco. Então eu peço outra vez e ia entrando na fila ali. Dava para fazer até com 5. Bom, nós, há uns 4 anos atrás, 5 anos atrás, eu e o Francês, a gente descobriu que uma corretora brasileira, uma das maiores, tá? Uma corretora brasileira, ela fazia saque em duplicidade. Nós descobrimos isso e o Francês preparou, documentou tudo e mandou para a corretora, ó, vocês vão ter prejuízo, vocês já não estão tendo. Vocês vão ter prejuízo, não sei o quê. Você acredita que a corretora negou até não poder mais, que não tinha o bug? Então vai lá e saca, pô. Aí o Francisco falou, cara, tá aqui, ó. Vou demonstrar. O documento tá aqui, ó. Vou demonstrar. Eu saquei um Bitcoin, tá vindo 1 e mais 1. Tipo assim, no bloco seguinte, ou sei lá. Exatamente isso aí. Minuto seguinte. É exatamente isso aí que aconteceu na segunda. Os caras negaram até não poder mais. Aí quando o Francês falou assim, ó, então eu vou fazer o seguinte, lavo minhas mãos, vou devolver o excedente para vocês, porque senão você pode, inclusive, ser acusado de roubo, caramba. Ele falou, ó, tô devolvendo aqui, tá documentado, né? Aí ele falou, tá, vamos resolver, obrigado.
Eles demoraram dias para entender que eles poderiam falir naquele bug. Que o francês e eu aqui, na verdade o francês, né? O francês descobriu. Que doido, né? Bom, então ele fala aqui sobre... Só uma coisa, isso não tem nada a ver com DeFi. Eles botaram no meio do Exatamente. documento. Pra tu ver como eles estão enchendo linguiça num negócio de 2013, cara. 2012, do Silk Road e um louco que ficou apertando o botão e pegou 50 mil bitcoins. Não, mas não foi só ele, cara. Não foi só ele. Não, tudo bem, mas assim... Teve uma galera que fez, né? Só que ele é aparecido. Ele começou a sair com iate, não sei o que, aí foi. Bom, eles falam de fraudes e golpes aqui, tá? Que são várias. Que mais? Eu vou até a página... Ó, o rug pull, né? O puxão de tapete, que a gente já conhece. Tá, vamos ver aqui. Que não tem no Legacy, né? Que não tem no sistema tradicional, não tem os fundos o Urubu não do Pix. O Urubu do Pix não existe, né? O Urubu do Pix o Urubu do Pix não existe, né? Não fala isso, cara. O Urubu do Pix é coisa séria. Coisa séria, né? Eu tenho um monte de depoimento aqui, prova social. Eles estão falando aqui sobre golpes com tokens não fungíveis, um tal de Baylor Ape Club aqui, um projeto de investimento de NFT que supostamente vendia NFTs na forma de figuras de desenhos animados, papá. Ou seja, é golpe, né, cara? E assim, tem o Urubu do Pix, tem o golpe do bilhete premiado, tem pirâmide. Cara, enquanto tiver dinheiro, repito, enquanto tiver dinheiro e alguém tiver mais do que você, alguém vai querer te roubar. É sempre assim, desde que o mundo é mundo. As guerras todas aconteceram desde a Idade Média, desde a época da pedra, justamente porque o cara queria uma coisa que você tem, seja terra, seja dinheiro, seja ouro, seja moeda, seja comida, seja suprimento, o que for, cara, é assim. Aí eles começam para as coisas mais pesadas, ó, manifesto criptoanarquista, ó, né? Citando preocupações com segurança nacional, uso dessa tecnologia por traficante de droga, evasores fiscais e temores de desintegração social, né? De novo aqui, o manifesto criptoanarquista. Olha lá, tráfico de drogas. Então eles estão falando que o tráfico de drogas está ficando confortável com o da Darknet. Cara, quem é o traficante burro que vai pegar o dinheiro e botar numa blockchain, meu Deus do céu? Vai deixar lá estampado na blockchain, no timestamp, o que ele fez, o que ele não fez. Olha o Urubu do Pix aí. É isso aí, Kanaka, o Urubu do Pix? Aí, ó o lucro. Ó, botou 200, recebe 2.000, é isso? É isso aí, ó. E assim segue. E assim segue. Botou 10 mil, recebe 20 mil, é isso? Não, recebe 100 mil. Botou 10 mil, recebe 100 mil. Caralho, vezes 10. Então eles falam que o tráfico de drogas é uma coisa que nunca se provou. Ah, mas pode ter um cara ou outro que lavou dinheiro com tráfico. Pô, claro que pode ter, cara. Mas por que o cara ia pegar milhões de dólares e botar dentro da blockchain? E outra, entrando ramp in, ramp off, né? Ou seja, entrando e saindo por corretora centralizada. Inclusive, eles admitem aqui nesse documento, tá? Nós vamos falar no decorrer aqui, eles admitem no documento. Bom, eles falam aqui financiamento da proliferação, não sei se tem uma tradução errada aqui, mas aqui eles falam sobre o jogo do X Infinity, eles falam também de Coreia do Norte, olha só. Ó, patrocinado pelo Estado norte-coreano. Aí começam os negócios muito loucos, né? Ó. Trader Traitor ameaça persistente avançada patrocinada pelo Estado da Coreia do Norte. Né? Então, assim, o que tem a ver com DeFi isso aqui, né? O que tem a ver? Ó, e falar do OFAC, do Tornado Cash, né? Que a galera lava dinheiro com o Tornado Cash. A gente já mostrou algumas vezes no canal Bitnada, que eu não vou lembrar agora exatamente, mas é mínimo, tá? Era cerca de 4% ou 6%, alguma coisa mínima, assim, ordem mínima de dinheiro vindo de cunho ilícito, ou seja, a maioria da galera queria garantir a privacidade, a anonimidade, privacidade, né? Menos rastreio do dinheiro. E eles alegam que o pessoal usa o Tornado Cash para lavar dinheiro. Vamos seguindo aqui. Aí eles falam que... quais são as vulnerabilidades? A primeira é que os serviços DeFi não estão compatíveis com os serviços americanos. É claro que não estão. O DeFi é livre, cara. Não é uma entidade americana. E nem é para estar, exatamente. Não é para estar. Ó. No momento, o serviço DeFi geralmente não implementa controles anti-lavagem de dinheiro ou outros processos para identificar clientes, permitindo que a divisão de receitas ocorra instantaneamente e sob pseudônimo. Não é que no momento o serviço de DeFi geralmente não implementam controles. DeFi de verdade não implementa controle de anti-lavagem de dinheiro. Quem implementar controle não é DeFi, fica de fora. Exatamente. Quem implementar DeFi é CeFi.
É Centralized Finance. Pode botar o que quiser no site, pode logar com MetaMask. Pediu tua documentação, cara, é CeFi. É centralizado, não existe outra, né? Enfim, então assim, eles querem dar a entender algumas coisas aqui que são meio diferentes, né? Então aqui eles falam da DAO de novo, né? De novo eles citam essa Oak DAO aqui, que é a BZC, né? B0X aqui. Enfim, eles pegam os caras para pato, né? Desintermediação. Ó, aí eles falam sobre a natureza transfronteiriça, né? Ou seja, você poder tirar dinheiro dos Estados Unidos ou vir dinheiro de outro lugar para os Estados Unidos e sem um programa de anti-lavagem de dinheiro e etc. Tá? Deixa eu já pular para a página 31, que isso aqui é importante. 31. Ó o que eles falam aqui, ó. Medidas de mitigação. As avaliações de risco do governo dos Estados Unidos levam em consideração o efeito de medidas de mitigação, incluindo regulamentação, supervisão e fiscalização. Então já aqui, Carnaqueira, já fica claro o que eles querem fazer. Eles vão regulamentar, vão supervisionar e vão fiscalizar. Tá claro, né? Esse documento todo já deixa isso claro, mas aqui eles deixam... eles dizem letra por letra aqui. A seção abaixo explica estruturas regulatórias nos níveis global e doméstico, ou seja, americanos, para serviços DeFi. Ele também explora efeitos atenuantes de elementos específicos do ativo virtual e do ecossistema DeFi, incluindo transparência de blockchains públicos, o papel dos VASPs centralizados. Olha que interessante. Então ele está aqui falando das corretoras centralizadas. Eu não sei exatamente o que é essa sigla VASPs, mas eles estão sempre se referindo a corretoras centralizadas, tá? Então, a corretora como a gente conhece, como Binance, enfim, tá? E ele fala aqui, ó, o papel das corretoras centralizadas para acessar as moedas fiduciárias e o potencial da indústria. Ou seja, eles deixam muito claro que o dinheiro entra e sai via moeda fiduciária. Então, assim, Carnaqueira, se existe um lavador de dinheiro, ele está lavando com moeda fiduciária. Talvez a ponta. É a ponta, exato. Ou ele está entrando ou ele está saindo com moeda fiduciária. Né? Vamos pegar mais aqui. Qual que era a outra página que eu tinha visto? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. É isso. Agora a página 34. Separei algumas coisas aqui. Transparência pública da blockchain. Então eles entendem que é um livro-razão que é distribuído, né? Vamos lá. Página 34. Ó, aqui ele deixa muito claro o uso de VASP centralizados, né, corretoras centralizadas, como rampas de entrada e saída, tá? Então vamos lá. Embora os usuários DeFi possam precisar das corretoras centralizadas para trocar ativos virtuais por moeda fiduciária para comprar bens e serviços, a dependência de programas anti-lavagem de dinheiro das corretoras centralizadas atenua apenas parcialmente os riscos associados a não serviços DeFi compatíveis. Muitas corretoras centralizadas não estão em conformidade com os padrões internacionais, AML, né, anti-lavagem de dinheiro, né, anti-money laundering, e geralmente se baseiam em jurisdições com requisitos AML fracos ou inexistentes. Além disso, há casos identificados de VASP centralizados que estão sujeitos aos requisitos BSA, mas não implementam programas de anti-lavagem de dinheiro necessários para o serviço que fornecem, tá? Então, o que eles estão dizendo aqui, Carnaqueira? Nós vamos atrás também de corretoras. Não é só DeFi, ó. Tá muito claro. Tá vendo isso com Binance, a gente tá vendo, né? Essas coisas. Ó, agora, ó, eles entendem que a entrada e saída, que o pessoal chama de ramp in e off, né? A rampa de entrada e saída... Mas aí é que tá, o documento é sobre DeFi e eles falam tanto de corretora centralizada, de tanta coisa que aconteceu que não tem nada a ver. Cara, eles falam de NFT, tudo bem, até tá inserido em DeFi. Tá, o NFT até, tá. Até tá, mas eles falam de ransomware, eles falam de roubo, de hack, de Coreia do Norte, eles falam de corretora centralizada, ou seja, rola uma lambança, né? Rola uma lambança generalizada, não é um negócio muito estruturado, apesar de, quando você lê, você sabe que eles entendem do que eles estão falando, tá? Dá para ver que eles entendem a estrutura do DeFi. Ó, porque, ó, olha o que ele fala aqui. Isso aqui deixa muito claro que eles entendem o que eles estão falando, ó. Embora as corretoras centralizadas sejam atualmente necessárias como rampas de entrada e saída para muitas transações, ou seja, Carnaqueira, entrada e saída de dinheiro fiduciário. Você não consegue hoje, e esse é o grande calcanhar de Aquiles do DeFi,
você não consegue entrar e sair de forma descentralizada com dinheiro. Por exemplo, você tem real. Você não consegue hoje, de forma totalmente descentralizada, anônima, entrar no mercado DeFi. Você não consegue ainda. Só que eles falam o seguinte, que não sei aonde está aqui, mas eles falam, a gente sabe que isso vai acontecer no futuro. Vai ficar mais transparente, mas eles entendem que a entrada e saída do dinheiro fiduciário é através de corretoras centralizadas. Tá? Aí 34, eu vou para a página 38. Aí eles falam aqui conclusões, ações, recomendações e perguntas feitas, tá? Eu vou para a página 38 para a gente já ir finalizando aqui. Não, tu passou, tá na 40 agora. Tô na 40? Isso, 39, 37. Não, pode baixar. 38 aqui. Não, mas eu acho que eu tô nessa aqui. Que estranho, tá desconexo, a página selecionada fica desconexo com o que tá aparecendo. Então acho que eu já falei tudo que eu tinha que falar. Deixa eu ver se na 38 de fato tem alguma coisa. Aí, 38. Aqui. Não, é isso aí, acabou o documento. É isso. Aí ele fala um pouquinho de consequências, risco e tal, mas basicamente é esse o documento dos caras. Rolam uns espantalhos por aqui, como a gente já falou, né, Karnak? Rolam uns espantalhos, ou seja, ransomware, rola um roubo, Coreia do Norte, rolam uns espantalhos, né? E assim, dá a entender que o DeFi é tudo isso. Ou melhor, todo o DeFi é isso ou só isso. E a gente sabe que não é. Você pega lá a Uniswap, cara, tem muita gente honesta. Diria que mais de 95% da turma que usa DeFi é honesto. Mas, cara, tem uma galerinha lá que talvez chegue a 1% ou menos do que isso, que, cara, faz coisa errada. E é assim a vida inteira, cara. É assim para qualquer coisa. Então, querer desqualificar o DeFi porque alguém fez alguma besteira no passado ou atualmente, eu acho meio complicado. E assim, esse documento, eu não sei se vocês sentiram isso, mas esse documento mostra o seguinte: olha, nós vamos caçar a turma, seja de DAO, seja de aplicativo descentralizado, seja de corretora, seja você que está operando um DeFi, está tentando procurar ser mais anônimo, nós vamos caçar vocês. Ossos do ofício. Não sei. Cara, é aquela coisa, a tentativa de um cancelamento, vamos ver se isso não vai trazer mais gente para dentro do DeFi. Eu acho no que final vai. das contas. Eu acho que vai. Karnak, sabe quando a gente vai ter o DeFi, a criptomoeda como um todo, e o DeFi está incluso nisso, né? Sabe quando a gente vai ter a criptomoeda explodindo? Quando a gente começar a ver confisco e rollback de PIX, de CBDC, de cancelamento de dinheiro, cancelamento de carteira, dinheiro que você tem na tua carteira ou no teu banco e por algum motivo ele deixou de valer, ele perdeu validade. Quando a galera se ligar que o teu dinheiro não vale nada, o dinheiro vai valer cada vez menos. E nós vamos ter uma busca absurda através desses acontecimentos para a criptomoeda. Imagina chegar uma mensagem para você, você vai pagar uma conta, aí você tem lá R$200 na sua conta, você vai pagar uma conta lá, um boleto, aí na hora que você for pagar, aparece uma mensagem, seu dinheiro não é mais válido porque ele foi expirado. Não, já sumiu da conta, não tem mais saldo. Sumiu, nem aparece, né? Simplesmente some o saldo. Já não tá mais lá. Quando isso acontecer, a população entender, a galera fala, caralho, peraí, eu preciso de Bitcoin, urgentemente. Se alguma coisa tem vencimento, ela não vale nada no decorrer do tempo. Ela não tem valor, exatamente. É perecível, né? O dinheiro não pode ser perecível. Como é que você vai trabalhar? Como é que você vai trabalhar o mês inteiro e o teu dinheiro tem data de validade? Tu dedicou, o Estado roubou o teu mas na verdade, pensando assim, sempre teve, né, Felipe? A validade do dinheiro é a inflação, né? A validade do dinheiro é a inflação e, por exemplo, aqui no Brasil, né? Nos Estados Unidos nem tanto. Nem sei quando que foi estipulado o dólar, mas no Brasil a gente teve Cruzeiro Real, Cruzeiro Novo, Real, Cruzado, entre outras coisas que eu não vou nem lembrar. Só que então, tem validade, hoje, né? Só que hoje tu depende de uma série de acontecimentos, deles estarem imprimindo um monte de dinheiro, etc., para poder gerar essa inflação lá na ponta. Agora, quando tiver a CBDC, o vencimento é colocado no contrato do teu token. E no contrato do teu token pode ter várias regras, tipo, depois da meia-noite não pode comprar cerveja.
Ou se você tem, se o teu CPF, porque a tua carteira vai estar ligada ao teu CPF. Se o teu CPF tem menos de 18 anos, tu nunca vai conseguir usar o Pix para poder comprar uma cerveja. Não que isso seja certo, mas eu estou falando do nível de controle. Nível de controle pode ser muito pior. É o seguinte, se você não votou em mim, você tem a tua carteira cassada. Se você não votou, se você não fez determinada coisa, não se alistou no serviço militar, seu dinheiro não é mais válido, seu dinheiro é confiscado. Olha que loucura. Agora, quando a gente teve lockdown, só é necessário, pelo menos alguns só pode consumir produtos essenciais, né? Eu nunca entendi o que é um produto essencial, né? Porque não, eu lembro que ele só podia sair na rua, só podia ir trabalhar empregos essenciais, né? Não, mas aqui na minha cidade teve censura no mercado. Racionamento? Não, você não podia comprar coisas tipo copo, panela, você só podia comprar alimento. Mantimento. Porque eles consideravam que copo, panela, etc., não é produto essencial. Como assim não é produto essencial, cara? Pois é. Não é essencial para quem? Para quem tem um monte de copo em casa. Agora, o cara que fabrica copo não é essencial para ele isso? Exatamente. Eu lembro Ou então, que rolavam uns papos. Os copos da minha casa, eu tô sem, eu preciso, vou tomar onde? Na mão? É isso? Eu lembro que rolou uns papos assim, ó, quando tava o lockdown, né? Principalmente aqui em São Paulo, lá, como é que é o nome? O governador lá. Só podia sair de casa empregos essenciais, né? Acho que era esse o nome, né? Então, se você tinha um emprego essencial, e qual que era o emprego essencial para eles? Era pessoal da área da saúde, pessoal da não sei o que, não sei o que lá e tal. Motoboy e tal. Para eles eram os essenciais. Só que, cara, o essencial é aquele que tu traz, que tu bota comida no prato da tua família. Isso é essencial para você, né? Eu estava falando dessa restrição de produtos essenciais que eles julgavam essenciais lá, que essa restrição era imposta no dono do mercado. Com a CBDC não precisa ser com o dono do mercado. Não, você pode simplesmente ir lá no contrato e dizer, não, ó, a partir de agora, esse range de CPFs aqui não consegue pagar. Só consegue pagar arroz, feijão e carne. Pronto. Não, a carne não. Carne agora nem não, isso, só ração. Né? Nem isso. Não. Carne é demais. Não, a carne polui. Agora é soja. Então é isso aí, Carnaqueira. Vamos encerrando. Eu gostei dessa live, gostei dessa destrinchada que a gente fez. Vou fazer o seguinte, vou deixar no canal Bitnada essa live. Bitnada, PDF, tudo, show. Porque eu acho que isso aqui, o pessoal tem que escutar essa live aí, entender o que está acontecendo e o que pode acontecer. É isso? É isso. Um beijo, um queijo para todos. Nos vemos semana que vem. Show.